Cidade Universitária Entrevista. Olá, eu sou Newton César e o Cidade Universitária Entrevista desta semana vai falar sobre a importância da vacinação. Tomar vacinas é a melhor forma de se proteger de uma variedade de doenças. Neste contexto, a Universidade Federal do Maranhão promove ações ao longo do ano para conscientizar, oferecer suporte e auxiliar no processo de imunização da população. Para falar sobre o assunto, recebemos a coordenadora docente da Liga de Imunologia e Farmacogenética, a professora doutora Rosimeire de Jesus Gomes Turri, com experiência na área de imunologia, com ênfase em imunologia aplicada em farmácia. Professora, seja muito bem-vinda aqui no Cidade Universitária Entrevista para conversarmos de um tema tão importante para a nossa sociedade maranhense. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. O curso de farmácia auxilia dentro da universidade no processo de imunização de doenças para a comunidade no entorno. Ano passado tivemos ações como exame preventivo do câncer de colo do útero, o terceiro simpósio de cuidados farmacêuticos e campanhas de vacinação. Aí eu pergunto, professora, qual a importância da universidade promover atividades como essa, ela estando inserida dentro de uma área como Itaquibacanga? Bom, a importância maior é aproximar as pessoas que moram no entorno desses programas, facilitar o acesso dessas pessoas a, por exemplo, as vacinações. Então, nós convidamos, fazemos uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde para que venham até o campus, venham até aqui o Departamento de Farmácia, para que essas vacinas sejam oferecidas para os nossos alunos, os profissionais que aqui trabalham, os professores, os técnicos e toda a população em torno, toda a população que trabalha na UFMA, né? Então, ficam disponíveis. É lógico que não é um número muito grande de vacinas, mas um número suficiente para fazer um atendimento aqui para a população da UFMA. Professora, eu queria que a senhora falasse um pouco para os nossos ouvintes sobre o trabalho desenvolvido na UFMA pela Liga Acadêmica de Imunofarmacogenética, o LIFARG. No caso, a LIFARG. Falar um pouquinho da importância dessa liga aqui na nossa universidade. Certo. Então, a Liga ela foi criada com a intenção de colocar os alunos de farmácia em contato com a população, com ações sociais, com palestras sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre imunoprofilaxia, que daí pegam as vacinas, né? Também falar da importância das diferenças individuais da ação de medicamentos, que entra a farmacogenética. Então, a Liga é uma liga de imunologia e farmacogenética. Então, a parte de imunologia, nós trabalhamos com toda a parte de infecção, né, das doenças infecciosas, da resposta imune. Então, nós participamos de ações sociais, enquanto a gente leva alguns serviços, né, por exemplo, testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, hepatite B, né? Então, a gente oferece esse serviço e faz uma orientação para as pessoas. Caso tenha alguma pessoa positiva, a gente faz uma orientação de procurar, né, o médico, ou uma UPA, ou uma UBS. E fazemos a orientação em relação também às pessoas que são polimedicamentosas, que tomam vários medicamentos, como pessoas hipertensas, diabéticas, da importância de tomar esses medicamentos nos horários corretos, por causa das interações medicamentosas, e também verificar essa questão dessa resposta individual, né, das pessoas em relação aos medicamentos. Por isso que não se pode incentivar a automedicação. Legal, professora. E no dia 9 de maio, teremos o minicurso de humanização em serviço da saúde, da teoria à prática. Queria que você falasse das inscrições, como podem ser realizadas e quem irá conduzir o minicurso. É interessante esse tipo de atividade, porque quanto mais informações, quanto mais esclarecimento, mais pessoas saudáveis teremos. Então, esse minicurso, ele tem a função de conscientizar, né, os profissionais da área de saúde, os alunos de farmácia e de outros cursos, sobre essa questão de enxergar, de olhar
a outra pessoa de forma holística, como se diz, ou seja, o indivíduo no seu todo, né? Então, ali eu tenho diante de mim um paciente, que precisa de uma atenção maior, não apenas eu me preocupar com o tipo de doença que ele está manifestando, ou que tipo de sintoma, mas eu olhá-lo de uma forma completa, né? Emocional, mental, por exemplo, se manifesta uma depressão, se manifesta um comportamento, né, um pouco estranho. Ou seja, como esse minicurso vai ser ministrado pela professora Renata, que é docente aqui do Departamento de Farmácia. Então, assim, eu tomei ciência do curso, desse minicurso, por meio das redes sociais, o WhatsApp, que a gente tem um grupo aqui dos professores de farmácia, e ela disponibiliza, né, um e-mail para que as pessoas acessem e façam a inscrição. Então, assim, ao meu ver, é uma iniciativa da professora, junto com outros docentes, como também a professora Eliana, que é a nossa chefe de departamento, em discutir esse tema, essa questão da humanização para profissionais da área de saúde. Quem quiser se inscrever para participar do minicurso de humanização, então acesse o e-mail, né, https://deutsche.com.br/minicurso-de-humanização-UFMA, ou pelos telefones 98 982 91 6520 ou 992 12 12 14. Você está ouvindo Cidade Universitária Entrevista. Hoje conversamos com a professora Rosimeire de Jesus Gomes Torre sobre a importância da vacinação. Ainda há pouco conversamos sobre o trabalho desenvolvido na imunização de doenças realizada pela Universidade Federal do Maranhão. No dia 10 deste mês, começou a campanha de vacinação contra a gripe. Qual o posicionamento da instituição nesta campanha nacional que se inicia e que é sempre importante para a sociedade brasileira, mas muitos acabam deixando de ser vacinados, às vezes por não conhecer, não querer, ou até mesmo pelas desinformações, principalmente em tempos de fake news. O que a senhora diria, portanto, para os nossos ouvintes aqui da capital, do interior do estado e até mesmo do Brasil, que acessa a nossa programação? Certo. Então, o que eu posso falar como professora de imunologia é assim, que é importantíssimo a pessoa se vacinar. Então, nós temos muitas doenças que deixam sequelas, que são graves, que podem levar à morte. Então, por que não usar de um recurso que está disponível para nós, né? Que pode prevenir mortes, que podem prevenir sequelas. Então, por exemplo, a vacina da gripe, por que não vacinar? A vacina da gripe, ela não mata ninguém. Por que ela não mata? Porque ela é uma vacina, que é uma vacina de um micro-organismo que está inativado. Esse micro-organismo, ele não vai se multiplicar no corpo da pessoa, mas, pelo contrário, ele vai fazer o quê? Vai estimular a resposta imune do indivíduo contra esse vírus. Então, não tem risco para nenhuma população, nem para pessoas que são imunodeprimidas ou imunossuprimidas, porque esse vírus, ele não tem a capacidade, o vírus que está presente na vacina, ele não tem a capacidade de se multiplicar no organismo da pessoa, porque, como se diz no termo técnico, ele está inativado. Inativado é como se ele tivesse morto, então ele não vai se multiplicar mais. Mas a vacina inativada, mesmo o micro-organismo não tendo condições de se multiplicar, ela estimula o sistema de defesa do indivíduo, levando então a proteção contra os diferentes subtipos desse vírus que estão contidos nessa vacina. Então, eu sou totalmente favorável, nossa instituição, lógico, é totalmente favorável que as pessoas recorram às vacinas, especialmente porque elas estão aí na rede pública, gratuitas. Então, não vejo por que não se vacinar. Professora, o Brasil é uma referência nessa área de imunização, de vacinação. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, até para o nosso público entender, porque muitas das vezes a gente olha muito lá fora, né? Mas o Brasil é um país avançado nessa área da imunização, da vacinação? Sim, o nosso país é bastante avançado. Nós temos produção de vacinas nacionalmente, nós temos
o Instituto Butantan em São Paulo, que produz vacinas, nós temos o Instituto Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, que produz vacinas. Então, realmente, o nosso país ele é um país de ponta na questão de pesquisa e produção de vacinas. Então, acho que não temos nada a dever para outros países. As vacinas são feitas com micro-organismos da própria doença, que previne. Muitas pessoas com receio de aderir ao tratamento, os antivacinais, alertam em relação a uma provável sobrecarga imunológica mediante a administração combinada ou simultânea de vacinas. Aí eu lhe pergunto, a senhora poderia falar a respeito dessa corrente de pessoas com esse pensamento ideológico? Realmente existe essa linha de pensamento. Muitas pessoas deixam de vacinar suas crianças com medo de desenvolver autismo, de desenvolver processos alérgicos. Mas eu, como professora de imunologia, o que eu entendo do que eu estudo e do que eu passo para os meus alunos? A resposta imunológica ela é específica, ou seja, se você toma uma vacina para combater o vírus da gripe, então vão ser ativados no seu corpo, na sua resposta imune, células que só respondem a esse vírus. Elas não respondem a outro patógeno, ou seja, não vai ter uma ativação muito grande de células de defesa que provocariam uma resposta inflamatória, uma resposta grande. Então, como essas vacinas, como a nossa resposta imune, ela é altamente específica, então não existe um risco de que, por exemplo, a pessoa tomar uma vacina polivalente, né, tem ali combinações de diferentes patógenos ou de toxinas, né, de isso levar a uma provocação do sistema imunológico ao ponto de causar uma doença como autismo. Isso é um mito. Até os processos alérgicos, que muita gente diz, só aconteceriam se, por acaso, a pessoa, vamos supor, a vacina para a gripe, ela é produzida em ovos embrionados. Então, pode existir um risco residual de que uma pessoa que tenha alergia a ovo não possa tomar essa vacina. Mas a questão da pessoa já ter alergia. Não é a vacina que vai provocar alergia. Então, assim, esse medo ele é infundado. Ele é infundado. Eu já li sobre isso, eu vejo pessoas falando que as vacinas, elas são preocupantes porque no início da vida a criança recebe muitas vacinas e que o sistema imunológico é exaustivamente alterado ou desafiado, né? Mas como existe esse controle da nossa resposta, de que determinadas células respondem àquele patógeno especificamente, então a gente não teria uma ativação em massa, vamos colocar dessa maneira, que alteraria o organismo, que levaria a alterações neurológicas, né, do organismo. Agora, professora, a senhora falou dessa questão do início da vida. Qual seria o risco, por exemplo, dessas crianças não serem vacinadas? O risco seria muito grande? Sim, com certeza, especialmente para a gente pensando na mortalidade e também na morbidade dessas crianças, né? Então, no início da vida, uma criança, o sistema imunológico dela está em maturação. Mas uma vez que esse sistema imunológico ele é desafiado, ele vai respondendo adequadamente. Então, por isso que algumas vacinas a gente tem aquele esquema de imunização. Ou seja, a criança toma a primeira dose, a segunda dose, a terceira, o reforço. Por quê? Porque pode ser que aquela primeira dose ela não estimule adequadamente uma resposta, né, de defesa. Então, uma segunda dose, uma terceira e um reforço vai aumentar essa defesa, né? Então, aos poucos, isso vai sendo estimulado nessa criança. E outra coisa que a gente tem que pensar é que quando essas vacinas elas são construídas, elas têm uma concentração, uma potência que é controlada, não é a gente não vai, assim, essas vacinas elas não jogam no organismo do indivíduo, da criança, de um idoso, uma concentração tamanha do patógeno ou de sua toxina que levaria a uma patologia. Muito bem, estamos chegando aqui à reta final do Cidade Universitária Entrevista e outra questão é com relação à vacina do HPV, que é um exemplo de como a imunização pode dividir opiniões.
Como a senhora avalia esse tipo de debate partindo do ponto de vista direcionado à saúde e ao bem-estar? Por exemplo, a questão da vacina do HPV. Bom, a vacina do HPV é uma vacina para proteger, né, contra esse tipo de vírus, que é um vírus que causa câncer de colo de útero em mulheres, né? Lógico, e então assim, mas essa vacina, ela não é uma vacina apenas profilática, ela é uma vacina também que trata. Então, além das meninas, hoje em dia é recomendada a vacinação com 9 anos de idade de meninas e com 11 anos de idade de meninos. Por quê? Porque cada vez mais os jovens estão iniciando a vida sexual precocemente. Então, pensando-se em profilaxia, de controle também de câncer de colo de útero, que esse vírus é um dos fatores determinantes, porque ele é um vírus oncogênio, dependendo do tipo de subtipo dele, tem vários subtipos, então tem alguns que só causam verrugas, mas tem outros que são oncogênicos, ou seja, o que é isso, um vírus oncogênico? É um vírus que ele é capaz de se inserir, ele insere o genoma dele na célula do hospedeiro e depois isso se transforma numa célula maligna, causando um câncer, um tumor. Então, a vacina, ela seria importantíssima para a prevenção desses jovens, desses adolescentes, contra um possível desenvolvimento de um câncer de colo de útero, né? Ou em meninos, que o homem ele não tem sintomas como as mulheres, mas ele é um portador do vírus. Então é importante que ambos os sexos se vacinem. E eu tenho visto pela internet que está tendo uma campanha aí para que a vacina ela seja também distribuída gratuitamente para adultos. Por quê? Porque mesmo que a pessoa já tenha tido contato com o vírus, isso pode ser um tratamento. A vacina estimula a resposta imune, então isso pode ajudar no tratamento dessa mulher. Então, eu não compreendo a polêmica em relação a não usar a vacina. Professora, chegamos ao final aqui do Cidade Universitária Entrevista e lhe agradeço por essa conversa, esse bate-papo aqui no nosso programa. Seja bem-vinda, estamos sempre de estúdios abertos para recebê-la, para falar de temas tão importantes como o que nós tratamos hoje aqui no programa. Muito obrigada, estou à disposição. Então, conversamos sobre a importância da vacinação com a professora doutora Rosimeire de Jesus Gomes Turri. Você pode acompanhar o Cidade Universitária Entrevista na Rádio Universidade FM, aqui em São Luís, toda segunda ao meio-dia e na Rádio Comunitária Cultura FM em Passo do Lumiar, no mesmo horário. Esta edição do nosso programa pode ser ouvida também na Rádio Yeshua FM, às 3 horas da tarde, no município de Nova Olinda do Maranhão, e na Rádio Timbira AM, a partir de 1h30 da manhã. E você já sabe, para ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária, acesse nosso canal no YouTube, o Rádio Ascom UFMA. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Belfort e edição de áudio de Anderson Rodrigues. Eu sou Newton César e o Cidade Universitária de hoje fica por aqui. Até mais! Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.